Olá, tudo bem? Quinta rodada do Campeonato Brasileiro e a minha prévia do fim de semana hoje vai ser uma tabelinha entre a convocação do Tite para a Copa América e os 10 jogos desse fim de semana. Olha só, dos 23 convocados pelo Tite para o torneio continental, apenas 3, vou repetir, apenas 3 disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, estão empregados em um dos 20 times da primeira divisão. O goleiro Cássio, o lateral Fagner, lateral direito, e o meio-atacante Everton, do Grêmio. É ou não é muito pouco? Então são 23 convocados, apenas 3 têm capacidade, na ótica do Tite, de defender a seleção na Copa América. Não estou falando nem da Copa do Mundo, estou falando da Copa América, que vai ser disputada aqui no Brasil, de 14 de junho a 7 de julho. Então, vamos analisar jogo a jogo quais times teriam pelo menos um jogador que poderia ser lembrado pelo Tite para a disputa da Copa América. A rodada começa com Fluminense e Cruzeiro. Esse duelo vai ser no Maracanã. O time do Fluminense tem um centroavante promissor, o Pedro. O Pedro chegou a ser convocado pelo Tite, a gente tem que ser justo, mas ele se machucou justamente numa partida contra o Cruzeiro no ano passado e não conseguiu ser testado. Se você analisar esse elenco escolhido pelo Tite para a Copa América, não há centroavante. Aquele jogador pivô, camisa 9, aquele jogador que ajeita a bola para quem vem de trás, ou que faz o papel de centroavante mesmo, esperando ali aquela sobra, aquele rebote para colocar a bola para dentro. Como era o Ronaldo, como era o Fluminense, como era o Romário, o próprio Fred, recentemente, o Luiz Fabiano, não há esse jogador. Então Pedro, de repente, poderia ter sido lembrado para aprender, durante a Copa América, o que é disputar uma competição oficial com a camisa da seleção brasileira. O Cruzeiro poderia ter enviado para a Copa América o Dedé. O Dedé chegou a ser lembrado pelo Tite na convocação para a Copa de 2018 na Rússia. Era uma das opções se algum zagueiro fosse cortado. Ficou ali na lista de suplentes, da convocação. Dessa vez, nem foi lembrado. Ele preferiu o Thiago Silva, que está machucado, ainda está em observação. Talvez o Dedé entre nessa vaga, se o Thiago Silva não se recuperar a tempo. Preferiu o Marquinhos, preferiu o Éder Militão e o Miranda. Então, assim, será que o Dedé não poderia ter sido um desses nomes que atuam no Brasil, lembrados pelo Tite? Vamos passar para outro jogo, Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro hoje não tem realmente um jogador que emplaque, que mereça ser lembrado pela seleção. Teve o Vitor, que chegou a ser reserva na Copa de 2014, mas o Vitor não vive uma boa fase e realmente o Atlético não tem um jogador hoje para ser lembrado pelo Tite. Agora, o Flamengo tem pelo menos 2. O Rodrigo Caio vem jogando muito. O Rodrigo Caio já fez parte do grupo do Tite. O Rodrigo Caio foi campeão olímpico em 2016, o último título da seleção conquistado no país, nos Jogos Olímpicos do Rio, com o Rogério Micali. E o outro jogador que vem se apresentando com certa regularidade, talvez seja o melhor jogador de linha do Flamengo no momento, o Everton Ribeiro, também merecia ser lembrado. Inclusive, o Everton Ribeiro disputou a Copa América, tem no currículo uma Copa América, disputou em 2015 com o Dunga, quando ainda atuava pelo Cruzeiro. Então, era um jogador também para ser lembrado. Palmeiras e Santos, eu acho impressionante a má vontade do Tite com os jogadores do Palmeiras. Pelo menos o Everton, goleiro, poderia estar nessa lista, ser ali um terceiro goleiro. Mas nem ele, nem o Everton, goleiro titular da seleção olímpica em 2016, está na lista do Tite. E o Dudu? O Dudu foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2018, mas também não emplaca com o Tite. Então, o Palmeiras, pelo menos esses 2 jogadores, eu arrisco dizer que o Bruno Henrique, também volante, de repente mereceria uma oportunidade nesse elenco montado pelo Tite para a Copa América. O Santos tem o Rodrigo, ou como os torcedores chamam, Rodrigo, porque é com Y, contratado, pelo Real Madrid, e vai se apresentar no meio do ano, nesse meio de ano, lá no Santiago Bernabéu. Rodrigo, um baita jogador, um centroavante, um atacante muito veloz, muito oportunista. Você deve ter visto no fim de semana em que o Santos ganhou do Vasco por 3-0. Então, também era mais um nome da nova geração para ser lembrado pelo Tite. São Paulo e Bahia. Nesse jogo, não há realmente nomes para o Tite
ter lembrado. No passado, Hernanes e Alexandre Pato, mas hoje nenhum deles realmente tem capacidade de vestir a camisa verde e amarela. Internacional e CSA. Eu gostaria de destacar aqui o volante Rodrigo Dourado. É um volante também campeão olímpico em 2016, era reserva, mas é um jogador que vem crescendo muito no time do Internacional, comandado pelo Odair Hellmann. Talvez fosse um nome também para constar nessa lista de 23. O time do CSA, a gente não tem hoje um jogador nível de seleção. Chapecoense e Fortaleza também não. Talvez ali o Rogério Ceni, né, quem sabe, para ser um dos auxiliares ali do Tite, já que o Silvinho está deixando esse cargo para trabalhar em um clube do futebol europeu. Goiás e Botafogo também, um jogo de domingo. Nenhum dos dois times apresenta um jogador fora de série, ali capaz de brigar por vaga na seleção. Mas Atlético Paranaense e Corinthians tem, né, dois deles o Tite escolheu. O Tite escolheu o Cássio, que foi terceiro goleiro na Copa de 2018, e escolheu também o Fagner. Eu questiono muito a convocação do Fagner, não acho que seja um jogador para vestir ali a camisa 2, para ser o lateral direito da seleção. Eu acho que o Tite desperdiçou uma vaga aí, porque ele poderia ter chamado o Danilo, ele poderia ter aberto uma vaga para o Fabinho, que é versátil, joga tanto como volante, tanto como lateral. Então, e sem contar que ele tem o Éder Militão, que é um zagueiro que atua também pela lateral direita, jogou assim no Porto durante essa temporada. Jogou de lateral, jogou como zagueiro. No São Paulo também jogou muito como lateral direito. Então, acho que o tempo do Fagner passou, acho que já deu. Mas o Tite considera tanto ele quanto o Cássio homens de confiança para essa Copa América. O Atlético Paranaense tem um jogador muito bom, que de repente para o futuro pode pintar com a amarelinha, que é o Bruno Guimarães. Muito bom jogador, eu gosto muito dele. Se pudesse, teria no Paro Ímpar, colocaria ele no meu time. Ceará e Grêmio. O Ceará não tem nenhum jogador para ser lembrado pelo Tite, mas o Grêmio teria mais um. O Tite chamou o Everton Cebolinha para disputar a Copa América, gosta muito desse jogador, mas poderia ter dado também mais uma chance ao Pedro Jeromel, que foi um dos 4 zagueiros da seleção na Copa da Rússia. Pedro Jeromel é um jogador firme, um xerifão, jogador de personalidade, forma com o Kahneman uma retaguarda impecável no Grêmio do Renato Gaúcho, e poderia sim ter sido mais um nome a ser lembrado. Vasco e Avaí é o outro jogo da rodada. Nesse jogo, realmente nenhum atleta interessante para ser lembrado pela seleção brasileira. No futuro, talvez, porque vem subindo uma geração muito promissora de jogadores no time do Vasco, que será comandado agora pelo Vanderlei Luxemburgo a partir deste fim de semana, dentro do gramado, mas tem alguns jogadores muito interessantes que estão surgindo na base do Vasco. Hoje, para vestir a camisa da seleção, ainda não. Aí você vai dizer, mas o Tite não chamou esses jogadores que atuam no Brasil porque ele está renovando o time com atletas que atuam na Europa. Nem tanto. Eu fiz um levantamento aqui dos 23 convocados, 14 disputaram a Copa do Mundo da Rússia. O Alisson, Cássio, Ederson, Marquinhos, Thiago Silva, Fagner, Felipe Luiz, Miranda, o Felipe Coutinho, Casemiro, Fernandinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e o Neymar. Então, apenas 9 jogadores são diferentes da relação que ele levou para a Copa da Rússia. Entre eles o Richarlison, um grande jogador, baita jogador, o David Neres, que acaba de fazer uma temporada sensacional pelo Ajax, campeão da Copa da Holanda, campeão holandês e semifinalista da UEFA Champions League. Então, a seleção não está tão renovada assim para a Copa América. 14 jogadores que disputaram o Mundial da Rússia estarão na Copa América. Tá bom? Nosso papo termina por aqui e eu desejo a todos uma ótima quinta rodada, um ótimo fim de semana. Eu fico por aqui. Toco e me voe.